O céu sobre a base aérea Príncipe Sultan, na Arábia Saudita, parecia calmo naquele domingo. Nenhum sinal visível de que, em questão de minutos, uma das aeronaves mais sofisticadas do arsenal militar dos Estados Unidos se transformaria em destroços espalhados pela pista. Era mais um dia de operações rotineiras em uma região que, embora tensa, já havia se acostumado com o constante estado de alerta. Imagens que rapidamente começaram a circular e foram posteriormente verificadas pela Agence France-Presse revelaram uma cena difícil de ignorar. Um E-3 Sentry, uma das principais plataformas de vigilância aérea dos Estados Unidos, completamente destruído. A aeronave, projetada para enxergar o que outros não conseguem, foi surpreendida antes mesmo de cumprir sua função. O ataque, atribuído ao Irã, foi executado com precisão e intensidade. Mísseis e drones cruzaram o espaço aéreo em uma ofensiva coordenada, atingindo alvos estratégicos dentro da base. O impacto não foi apenas físico, foi simbólico. Um recado claro de que as regras do jogo estavam mudando. O E-3 Sentry não é uma aeronave comum. Equipado com o sistema AWACS, ele funciona como um centro de comando voador, capaz de monitorar vastas áreas do espaço aéreo, identificar ameaças a centenas de quilômetros de distância e coordenar operações em tempo real. Em teoria, um avião como esse deveria detectar qualquer ataque antes mesmo que ele se aproximasse. As imagens mostram o avião partido ao meio, como se sua estrutura tivesse sido incapaz de suportar a violência do impacto. A fuselagem rasgada expõe o interior de uma máquina que representa décadas de tecnologia, bilhões de dólares em investimento e uma confiança quase absoluta na superioridade aérea. Segundo relatos publicados por veículos como o The New York Times e o The Wall Street Journal, o ataque não foi isolado. Ele fazia parte de uma ofensiva mais ampla, cuidadosamente planejada, que também atingiu outras aeronaves na base, incluindo aviões de reabastecimento, essenciais para manter operações militares de longa duração. Pelo menos 12 militares americanos ficaram feridos, 2 deles em estado grave. Números que, por si só, já indicam a intensidade do ataque, mas que também levantam uma questão ainda mais inquietante. Como uma base equipada com sistemas avançados de defesa permitiu que uma ofensiva desse nível causasse tanto dano? Drones e mísseis de precisão estão redefinindo os conflitos. Não se trata mais apenas de força bruta ou superioridade numérica, mas de estratégia, velocidade e capacidade de surpreender. E foi exatamente isso que aconteceu. A base aérea Príncipe Sultan não é apenas mais uma instalação militar. Ela representa um ponto estratégico fundamental para as operações dos Estados Unidos no Oriente Médio. Sua localização permite monitorar movimentos em diversas regiões críticas, garantindo uma presença constante em um dos pontos mais sensíveis do planeta. As imagens da destruição rapidamente se espalharam pelas redes sociais, ampliando o impacto psicológico do ataque. Não era apenas uma aeronave destruída. Era um símbolo da vulnerabilidade de uma das maiores potências militares do mundo. De acordo com a Al Jazeera, cada unidade do E-3 Sentry tem um custo aproximado de 270 milhões de dólares. Um número impressionante, mas que vai além do valor financeiro. O verdadeiro impacto está no que essa perda representa em termos de capacidade operacional. Antes do ataque, a Força Aérea dos Estados Unidos contava com cerca de 16 aeronaves desse tipo em operação. Cada uma delas desempenha um papel crucial na vigilância e no controle do espaço aéreo. Perder uma dessas unidades não é apenas uma questão de reposição, é uma redução direta na capacidade de resposta. E enquanto especialistas analisam os detalhes técnicos do ataque, uma coisa já está clara. Essa não foi uma ação isolada. Nas semanas que antecederam o incidente, uma série de ofensivas atribuídas ao Irã já vinha atingindo alvos militares americanos em diferentes pontos do Golfo. Sistemas de radar, baterias de defesa antimísseis, drones e outras aeronaves foram alvos de ataques semelhantes. Países como os Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Jordânia e Kuwait também registraram incidentes, criando um padrão que não pode ser ignorado. O que está acontecendo não é apenas uma sequência de ataques, é uma escalada. E cada novo episódio aumenta a tensão em uma região que já é considerada uma das mais estratégicas do mundo, especialmente por seu papel na produção e no transporte global de petróleo. O ataque ao E-3 Sentry marca um novo capítulo nesse cenário. Um capítulo onde tecnologia de ponta não garante invulnerabilidade, onde bases fortemente protegidas podem ser surpreendidas, e onde o equilíbrio de poder pode mudar em questão de minutos. Enquanto os destroços ainda fumegam na pista da base saudita, o mundo observa. Observa para entender. Observa para prever o próximo movimento. Porque se há algo que esse ataque deixou claro, é que o conflito está longe de acabar. E talvez esteja apenas começando.
O que restou na pista da base aérea Príncipe Sultan não era apenas metal retorcido. Um aviso de que a guerra moderna deixou de ser previsível, deixou de ser linear, e passou a ser invisível até o momento do impacto. O ataque que destruiu o World Trade Center não foi apenas mais uma ação militar dentro de um conflito já conhecido. Ele revelou uma transformação profunda na forma como guerras estão sendo travadas no século XXI. Por décadas, os Estados Unidos construíram sua supremacia aérea baseada em tecnologia, inteligência e domínio total do espaço aéreo. O próprio World Trade Center era um dos maiores símbolos dessa vantagem. Uma aeronave capaz de enxergar além do horizonte, coordenar múltiplas operações simultaneamente e antecipar ameaças antes mesmo que elas se tornassem visíveis. O uso combinado de drones e mísseis pelo Irã mostrou uma estratégia que vem sendo aperfeiçoada silenciosamente ao longo dos anos. Em vez de confrontos diretos, caros e arriscados, a aposta agora é em ataques assimétricos, rápidos, precisos e difíceis de interceptar. Drones, muitas vezes pequenos e de baixo custo, conseguem escapar de sistemas tradicionais de defesa. Quando usados em grande número, criam um efeito de saturação, sobrecarregam radares, confundem operadores e abrem caminho para mísseis mais pesados atingirem seus alvos com precisão cirúrgica. A destruição de uma aeronave como o World Trade Center não representa apenas uma perda operacional. Ela expõe uma falha, uma brecha em um sistema que, até então, era considerado praticamente impenetrável. E em um cenário geopolítico tão delicado, qualquer sinal de vulnerabilidade pode desencadear reações em cadeia. Especialistas apontam que essa sequência de ataques faz parte de uma estratégia maior de pressão regional. O Irã não está apenas respondendo à presença americana, está redefinindo os limites dessa presença. Nos últimos meses, ataques semelhantes atingiram alvos em diversas regiões estratégicas. Bases militares, sistemas de defesa e equipamentos de alto valor foram danificados ou destruídos. E o padrão é claro: precisão, coordenação e impacto psicológico. Países aliados dos Estados Unidos, como os Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Jordânia e Kuwait, passaram a reforçar seus sistemas de defesa, conscientes de que podem ser os próximos alvos. E não se trata apenas de defesa militar. A região do Golfo é um dos principais centros de produção e transporte de petróleo do mundo. Qualquer instabilidade ali tem potencial para afetar mercados globais, influenciar economias inteiras e gerar efeitos que vão muito além do campo de batalha. Dentro dos Estados Unidos, o episódio gerou preocupações imediatas. Como uma aeronave equipada com um dos sistemas de vigilância mais avançados do mundo foi atingida dessa forma? Onde ocorreu a falha? E mais importante, isso pode acontecer novamente? A resposta mais honesta é sim. Porque o campo de batalha mudou. Não é mais apenas sobre quem tem mais poder de fogo, mas sobre quem consegue se adaptar mais rápido, quem consegue inovar, surpreender e explorar as fraquezas do adversário. E nesse novo cenário, até mesmo gigantes podem sangrar. O impacto psicológico desse ataque é talvez o mais significativo. Imagens do World Trade Center destruído circularam globalmente, reforçando a narrativa de que nenhuma força é completamente invulnerável. Para aliados, isso gera preocupação. Para adversários, pode representar incentivo. E para o mundo, incerteza. A Arábia Saudita, que abriga a base atingida, também se encontra em uma posição delicada. Como uma das principais potências regionais e aliada estratégica dos Estados Unidos, o país se torna um ponto central nesse conflito crescente. Cada ataque em seu território aumenta o risco de uma escalada ainda maior. E essa escalada pode sair do controle. A linha entre conflito regional e confronto direto entre potências nunca foi tão tênue. Um erro de cálculo, uma resposta desproporcional ou um ataque ainda mais devastador podem desencadear uma sequência de eventos impossível de conter. Enquanto isso, os destroços do World Trade Center permanecem como um símbolo silencioso dessa nova realidade. Uma realidade onde bilhões de dólares em tecnologia podem ser neutralizados por estratégias mais simples, porém eficazes. Onde o elemento surpresa vale mais do que a força bruta. E onde o futuro da guerra está sendo reescrito em tempo real. O mundo agora observa com atenção cada movimento. Observa as respostas. Observa os próximos passos. Porque o ataque à base aérea Príncipe Sultan não foi apenas um evento isolado. Foi um marco, um ponto de virada. E talvez, o início de uma fase ainda mais imprevisível no cenário global. Uma fase onde o céu já não garante segurança. Onde o silêncio pode esconder ameaças. E onde a próxima ofensiva pode acontecer, a qualquer momento.